Nós vamos então para o lado espiritual. E, antes de mais, hoje eu estou mais, vamos dizer assim, do modo genérico, porque é o primeiro programa, mas quero já adiantar que toda a gente tem uma chamada de Deus. Todos. E isso pode ser visto em 1 Coríntios 12, quando o apóstolo explica que, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E muita gente é ignorante. Não sabe, não estuda. Pensa que andar com Deus é só dizer uns aleluias, vai à igreja e amém. Bem, e também isso já é bem bom. Há muita gente que daí isso faz. Mas sabe uma coisa? Você só vai ter benefícios sérios, grandes, se você não só andar com Deus, honrar a Deus, mas se você aprender certos segredos. Uma das coisas que me fascinou quando eu me converti foi eu ler a Bíblia e depois começar a experimentar e ver isto é um manual. E é como um livro de matemática. Funciona. E há muita gente que acha que portanto, cristianismo é uma religião, porque para muitos pastores, como eles falam e fazem, é religião. Porque a diferença entre ser uma verdade e ser uma religião, entre outras, a diferença é esta. Se você conseguir repetir os bons resultados cada vez que precisar, já não é coincidência. É um ato científico, é um dado científico quando você faz um conjunto de coisas e sempre obtém o mesmo resultado. Pois eu lhe digo, isto é exatamente o que acontece. Se você aprender linha por linha como se fazem as coisas em termos da Bíblia, em termos de Deus, você tem sempre os bons resultados. O problema é que ninguém estuda, quer lá saber, Deus é bom e tal, e depois não tem resultado. Então, a minha exortação é estude. Estude a Bíblia, o lado técnico, o lado espiritual, você vai ter resultados como nunca viu. Bem, portanto, outra coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante, você tem que estar com muita atenção aos avisos de Deus. Quando Deus é amigo de alguém, Ele revela-lhe segredos. E é o que Deus está a fazer connosco, Igreja Maná. Por exemplo, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram à terra, pessoalmente, para ir ver o que é que se passava em Sodoma e Gomorra, eles foram primeiro falar com Adão. Entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizia assim, vamos nós ocultar o que é que vamos fazer? Se sabemos que ele é fiel, é um de nós, é nosso amigo, ele não só isso, ele vai educar os filhos, os netos, etc., nos nossos caminhos. Vamos lá dizer a eles o que é que vamos fazer. E foram dizer assim, olha, Abraão, estamos aqui porque ouvimos o choro, o pranto, as orações, pedidos de socorro de muita gente acerca desses malandros que andam aqui em Sodoma e Gomorra, que aquilo é uma pouca vergonha. E Deus não se referiu apenas à parte sexual, à imoralidade, mas à maldade do coração daquelas pessoas, que tratavam mal os que não tinham posições, não tinham dinheiro, etc, etc. E depois disse, olha, não te vamos ocultar, tu fica sabendo que a gente vai mandar como é que chama aquilo? Bolas de fogo, ou o que é, e aquilo vai ser totalmente destruído. Portanto, se tiver lá alguém, vai já lá tirar. E o Abraão fez uma coisa engraçada. Senhor, mas se tiver lá, acho que é 50 pessoas, era, não é? Tu, por causa de 50 pessoas, se houver no mínimo 50 pessoas, vais destruir aquilo? Não. Se tiver 50 pessoas justas, eu não destruo. Ele falou, não te irrites, ó Deus, se tiver 40, 10. Não. Quer dizer que havia lá muita pouca gente que era justa. O que é que se passava lá? O mesmo que hoje. Quem está em poder são vigaristas, são aldrabões, são falsos, mentirosos, não obedecem a coisa nenhuma e vêm brababi, brababá, como Jesus disse, são sepulcros caiados por fora, os senhores doutores, isto, aquilo, aquilo outro, mas eles controlam o dinheiro, controlam os impostos, controlam tudo e mentem a todos os dentes. E o que está a passar no mundo
é a indignação de Deus perante tal situação. E se você reparar uma coisa interessante, isto vem no Apocalipse. Eu não sabia, mas Deus começou a mostrar, está tudo na Bíblia hoje, não vou gastar muito tempo nisso, mas é para você entender os tempos, porque você como empresário tem que entender os tempos e o que é que Deus está a fazer, a uns quer fazer consigo, qual o seu propósito, etc. O Apocalipse, Jesus mandou que João escrevesse isto, mas o Apocalipse não é uma história que se restringe a partir de uma certa data. Oh, no ano 2030, então vai acontecer. Não. O que vai acontecer é que um conjunto de situações que já acontecem desde Gênesis até agora vão andar muito mais depressa, muito mais rápido, e vai acontecer outra coisa que é, ao longo dos anos, cada vez que há um império que floresce com a bênção de Deus, quem escolheu o rei Nabucodonosor? Foi Deus. Quem escolheu os faraós? Foi Deus. Mas eles ficam, como é que eu ia dizer, cheios de vaidade, cheios de maldade. E então ficam com aqueles demónios que só pensam em abusar, pisar todo mundo a todo custo. E isso é o pior que pode ser feito a Deus. Era isso que trouxe Deus lá do trono aqui a Sodoma e Gomorra para ver se era mesmo assim. E era. E hoje estamos nas mesmas circunstâncias. E você vai perceber porque é que, ao longo dos anos, há impérios, Deus diz, levanta impérios e abaixa outros, levanta uns para bater aqueles e por aí fora. Porquê? Porque eles ultrapassam a taça da ira de Deus. Deus já avisou montes de vezes e é uma pouca vergonha. A ver? Por exemplo, para falarmos mais depressa nos dias de hoje, o Ocidente, que é basicamente a Europa, a América, o Canadá, foram pessoas e povos que conheceram muito bem a Deus, que se voltaram para Deus por causa da guerra, da fome, de tudo. E por isso Deus os abençoou. E eles foram andando e tal, grandes igrejas, a certa altura já não precisavam de Deus e vai ganhar mais um, mais outro, até que os parlamentos e coisas tal ficaram cheios de ladrões. Mas eles não param de fazer maldade. Não param de invadir a África, os países da África, para roubar o petróleo e tudo mais. E matam milhões de pessoas com bombas. Em vez de ensinar a fazer cultivo e ajudá-los a obter água e eletricidade. Não, eles só querem, por maldade, o benefício deles próprios. A ver? Veja os últimos anos, como é que a Europa, aliada dos americanos, todos deitadinhos na mesma cama, por isso Jesus diz a prostituta, só usam de armas para matar o pessoal do Iraque, da Líbia, da Síria, do Paquistão. Para quê? Para roubar aquilo que é dos outros. E matando milhões de pessoas. E aqueles que lá estão querem sair porque não têm nada, não têm hospitais, não têm escola, não têm nada. E estas pessoas são chamadas as bestas. E Deus avisou desta e daquela forma e eles não querem saber. E nós, quando oramos, nós e outros, o que é que Deus fez? Trocou as coisas. Porque é que a China hoje, mesmo com o Covid, em pouco tempo já recuperou e cada vez está maior, e a Europa e a América está a decair, mas a passos largos, porque Deus está a fazer isto, está na Bíblia. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, paciência, porque vai mesmo acontecer. Os Estados Unidos nunca mais são grandes. Na Europa também. É impossível, é só ler a Bíblia. Então o Apocalipse fala disso e dizendo, agora o que é que está a passar? O grande aviso do Apocalipse de hoje é que o último império acabou. A ver? Ou vários, a Bíblia fala disso. O último acabou, que era este império. E agora vai haver o quê? Vai haver uma grande guerra, vai haver quem estiver preparado quando Jesus vier buscar quem ama a Deus será arrebatado, depois vem o fim do mundo, depois vem o julgamento final, e depois Deus acaba com isto tudo,
a segunda morte é para quem não quis andar com Deus e depois nós outros vamos viver com Deus para sempre. Então, onde é que você se encaixa? Você encaixa-se exatamente em você ser de Deus e não querer ser sócio, parceiro das prostituições. Cada vez, e eu conheço centenas, para não dizer milhares, nós somos milhões, mas centenas e milhares de homens de negócios que não eram nada na vida. Começaram a entrar na igreja e a servir a Deus e prosperaram imenso. E a certa altura foram aliciados por governantes, por políticos que vinham com esquemas. Está a ver? Os esquemas do costume. Tu fazes e tal, e escreves e aldrabas aqui e depois tu vais ganhar mais. Sempre acaba mal. Nunca acaba bem, nunca, porque o pecado é um veneno que destrói. Alguns arrependeram-se, perderam tudo e outros estão perdidos para sempre. Portanto, o que é que eu quero dizer a você que é empresário e empresária? Atenção, não queira ser parceiro, amigo, participante das prostituições, das maldades. Veja o que é que Deus está a fazer. Deus já começou com as trombetas a avisar juízes, etc, etc. E agora começaram a ser julgados. Qualquer dia vão ser presos. Mas há mais, isto é apenas o início. Porquê? Por exemplo, há poucos dias, ontem, é o que foi, ontem não, há pouco tempo, uma tal procuradora Ana Carla Almeida foi considerada a melhor candidata para um cargo da Europa. E o que é que o governo português fez? Não, essa não é a melhor pessoa. É um fulano de tal. E para reforçar a escolha de Portugal, fabricaram uma mentira, um documento assinado pelo governo português cheio de mentiras. Isto é uma prostituição total. E feita pela, segundo eu percebi, está aí nas notícias, pela Ministra da Justiça e o seu pessoal. Como é que uma Ministra da Justiça faz uma coisa dessas? E depois vem o Presidente, diz que aquilo foi engano, o outro... Não é engano nenhum, eles são assim. O problema é que eles não estão a ver que a taça da ira de Deus está cada vez com mais intensidade e é aquilo que eles fazem, toda a gente fica a saber. Mas é um nojo tão grande que eles não se querem destituir. Mas agora tem outra melhor. Veja o seguinte, como é que os nossos governantes têm a lata de dizer que estamos em democracia e num Estado de Direito? Ouça, uma das regras fundamentais do Estado de Direito é que o governo não manda na justiça. Não manda, mas eles mandam. E foram apanhados a mandar. E não é a primeira vez. E olha que coincidência fantástica. Não é que essa senhora foi escolhida para saber para quê? Para um tribunal da CE investigar o quê? As fraudes dos governantes. Não admira porque é que eles não querem uma senhora honesta. Está a ver? Portanto, nós estamos no império do Ocidente que é altamente corrupto. Os americanos, com base em tanta mentira e com o conluio da Europa, mataram milhões de pessoas por ano. E agora Deus o que é que fez? Deu força à China. Nunca mais vocês vão vencer a China. Ninguém mais vai vencer a China. Mas eles não são crentes. Pois é. E depois? Quem é que diz que Deus não os vai salvar? Isto é uma raça de víboras. Então, e nós estamos aqui, o que é que vai acontecer? Aí está outro recado do Apocalipse. É quem anda com Deus está completamente separado. E aí você pode ler em Malaquias o que Deus falou, o recado de Deus, pela boca do profeta Malaquias ao seu povo. E normalmente o que Deus fala se repete. Se repete, porque Deus quando fala, não, hoje é uma coisa, amanhã é outra. E ele disse assim, olha, durante muito tempo, vocês crentes e tal, diziam que era inútil servir a Deus, porque os injustos é que prosperavam. Quanto tempo andámos nisso? Que os injustos julgavam que se vão safar e que não precisam de Deus e até gozam, etc. Mas chega o dia que Deus põe um ponto final e a pessoa se ultrapassa, o risco está tramado. E como é que crentes, ainda por cima também são assim, pensam que, servir a Deus, eu preciso, o meu filho não pode servir a Deus porque tem que ter uma garantia lá no mundo. Que nojo. Então, Deus avisou, bem, então olha, fiquem sabendo, que aqueles que me temem e que me acompanham e que estão do meu lado,
há um memorial com o nome deles. Há como que um livro onde está lá o nome dessa malta toda. E eles são meus, diz o Senhor, e naquele dia que farei, qual dia? É este, da taça da ira de Deus. Está no Apocalipse. Você acha que é alguma coisa normal? Um ano de crise de Covid-19 que vai gerar, no mínimo, mais este ano todo, e mais o outro, de descalabro total de finanças. Não há uma empresa sequer no mundo, exceto que estão no Oriente, olha a coincidência, no Oriente eles estão a crescer e aqui não há nenhuma que esteja de pé, está tudo no chão. Não está a ver que é Deus, não está a ver que é o Apocalipse, não está a ver que é as taças da ira de Deus, não está a ver que por mais que Deus soe de trombetas, essa gente continua a ser ladrões. Então você não queira pertencer a isso, mas queira pertencer ao lado de Deus, está a ver? Porque, diz Deus, naquele dia que farei, serão para mim tesouro particular, poupá-los-ei. Os relatórios que eu recebo dos bispos acerca de irmãos e homens de negócios que acabaram o ano vencendo, não foi fácil, não foi sem mudanças, claro, e muitas vezes foi de propósito, Deus fez-nos passar pelo deserto para tirar-nos aquilo que não presta, que não é essencial. Andávamos aí desfocados em coisas que não é aquilo que interessa. E focámos e agora muitos até me contam que acabaram o ano com mais dinheiro que antes. E disseram, realmente eu andava desfocado, em vez de dar mais dinheiro para a igreja, andava aí a fazer coisas que é palha, ficou tudo queimado. É disso que Deus está a fazer. A ver? E vereis então a diferença outra vez entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Porque aquele dia vem ardendo como fogo. Você sabe o que é que a Bíblia diz? Quando Deus faz certas coisas, a pessoa nem sabe de onde é que o problema veio. Pum! Um mal tão terrível, tão repentino, que a pessoa nem sabe como é que isso aconteceu. O que é o Covid-19? Mas aqueles que andam com Deus, como é possível pessoas sem emprego continuaram a honrar a Deus com dízimos sem preço e nada lhes faltou? Porque aqui está a diferença. E você hoje são homens e mulheres de negócios, da igreja ou não da igreja. Isto vai piorar para quem não anda com Deus. Mas vai piorar muitíssimo. Isto é apenas o princípio das taças de Deus. Porque nós estamos mesmo, Deus está a precipitar o fim do mundo e, portanto, este império acabou. Você não vai mais ver a força da Europa e da América, do Ocidente, ser grande. Porque eles são falsos, são mentirosos. É só esquemas. É só essa notícia aqui da tal procuradora. É só mais uma. Como é que um governo vai assinar uma coisa cheia de mentiras? Então eu posso ir mentir num tribunal, mentir em relação ao fisco? Não, mas eles podem. Porque eles são corruptos, eles são ladrões, eles são o que a Bíblia diz que eles são. Eles são a prostituta, se prostituem e comem todos juntos para combinar toda a vigarice. Mas não se estão a safar e cada vez vão safar-se menos. Então agora você, que é empresário, até pode fazer negócios. Mas não faça negócios sujos, não faça negócios com esquemas. Não. Faça tudo que for honesto, porque Deus aí vai ser contigo. Portanto, muita atenção. Quer ver uma coisa interessante? No tempo do Isaac, aconteceu um apocalipse. Deus já devia andar a soar as trombetas para que o pessoal se arrependesse. Eles não queriam. Viviam numa terra boa, mas não queriam saber de Deus para nada e se calhar também eram maus para com os outros. Está a ver? Olha, como é que... nós estávamos aqui a falar, eu não quero ser candidato a nada do governo, que isso não é a minha chamada, e eu ia irritar todo mundo. Mas, será? Era só perguntar se o Presidente, se eu fosse falar com o Presidente ou entrevistá-lo, eu perguntava assim, como é que o senhor não ajuda os portugueses no que toca às casas? Eu não sou o governo. Não, espera lá, Presidente. Você pode vetar as leis e pode fazer mais. Você pode depor o governo. Não, mas isso é uma arma terrível. Pois pode. Porque você, afinal de contas, está aí para ajudar os seus amigos. Porque a Constituição diz que o governo é obrigado a ter uma lei
e uma política em que todas as pessoas têm direito de ter uma casa, alugada ou não, ou comprada. Você acha que com 600 e qualquer coisinha euros você pode alugar uma casa? Não pode. Para você alugar uma casa, você tem que gastar 1/3 do seu salário. Não pode gastar mais. Então, como é que ninguém liga nenhuma a isso? Porque é crime, eles não querem saber do povo para nada. Eles vêm com... Portanto, você tem que pensar, eu sou diferente, sou de Jesus e tenho uma chamada. Qual é a sua chamada? Servir a Deus. Por isso Jesus falou, olha, não há ninguém, por amor de mim e do Evangelho, que até troque isto, aquilo, com o outro, não fique 100 vezes melhor. Então, neste tempo, nesta crise, sabe o que é que Deus andou a fazer? Queimar a palha. E a fazer com que as pessoas se centrassem, espera lá, é melhor dar mais a Deus. Eu preciso, como homem de negócios, desejar dar mais para a casa de Deus, para os bispos, para o pastor, para o apóstolo, e mais longe. Agora ganhar outras nações. Custa dinheiro ganhar nações. E sabe o que vai acontecer a você? Você vai ter negócio como nunca viu. Você nunca viu. O que você nunca passou pela sua cabeça, nem pelo... É o que Deus tem preparado para si. Portanto, ponha o seu coração aqui. Veja o caso do Isaac. Havia fome naquele tempo. Fome. E a pessoa foi sair. Deus chegou ao pé de Isaac e disse assim, olha, tu não precisas sair. Não, eu sou teu amigo. Ou seja, eu sei quem tu és. Tu me honras, tu fazes... Então, semeia-me nesta mesma terra, vais ver que a partir de agora as sementes vão produzir. Até aqui não produziam, agora vão produzir. E ela acreditou. E ele gastou sementes. Podia usar para comer, gastou. Num lugar onde nada funcionava. E nesse ano ele colheu 100 vezes mais. Se ele semeou 1.000 euros de sementes, ele colheu 100.000. Se ele semear 10.000 euros de sementes, ele colheu 1 milhão. E mais, Deus o honrou, fez dele ser um maioral. Deus não faz apenas um milagre e só dá dinheiro, fez dele uma influência para a sociedade. É isso que Deus quer fazer. Deus está a transferir riquezas, poder, honra, prestígio, influência, tirar desses que são maus, são ladrões, são maus para o seu próprio povo e dar a quem ama a Deus, porque você não é para se servir, é para servir a Deus, para ajudar o próximo. E aí Deus vai dar mais porque vai confiar em si. Este é que é o grande recado para este ano. Portanto, agarre-se a Deus, meu amado, estuda, aplique-se, semeie o máximo possível e vai ver que a sua chamada é esta e que você vai ajudar a igreja a ir cada vez mais e mais longe, no nome de Jesus. E agora vamos ter o time a tocar o mesmo hino e você prepara a sua semente. Prepara a sua semente, se não estiver preparado hoje, amanhã eu desafio você a semear uma semente que se veja, uma coisa que lhe custe, e você vai ver que a sua vida nunca mais é a mesma. Eu nem quero colher a oferta hoje, quero que você pense muito bem em dar uma oferta grande, uma oferta que se veja, uma oferta alçada, uma oferta que magoa o seu bolso, magoa o seu ego, magoa a sua cabeça, mas vai alegar a Deus e é essa oferta que vai abrir as janelas do céu na sua vida, porque você hoje decide ser um homem de Deus. Baixe a sua cabeça e diga, Senhor, faz de mim um empresário grande para te servir, para te ajudar a ganhar mais países para Jesus Cristo. E toda a glória para ti. Amém e amém. Aleluia. Vamos ouvir a música. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar.
A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador.